Maio é o mês das mães e por isso hoje a gente vai tratar de um tema que interessa diretamente a elas, que é o direito previdenciário das mães. Para isso a gente está recebendo a advogada especialista em direito previdenciário, Ediana Rocha. Ediana, muito bem-vinda. Sheila, a satisfação é enorme estar concedendo essa entrevista, principalmente para você, no Camaçari Notícias. Percebo que o Camaçari Notícias ele trata de informações confiáveis para o seu público e, através desse canal, trazer informações para todos que nos assistem. Como você disse, eu sou Ediana Rocha, sou mãe de Lorenzo de 4 anos, advogada há 15 anos e atuante no direito previdenciário. Sou sócia fundadora do escritório Rocha Halp e uma das nossas missões é lutar pelo direito das pessoas no INSS, trabalhando nas suas aposentadorias para que elas recebam de forma mais justa e com dignidade. E de maneira resumida a gente vai citar alguns dos temas desses direitos que as mulheres têm, as mães têm, para que você entenda e procure correr atrás para conseguir receber esses direitos. Eu queria, Diana, que você começasse falando para a gente o que as mães devem fazer para ter o direito de receber a licença maternidade. A licença maternidade é um benefício que ajuda a mãe naquele período que ela tenha que se ausentar, benefício financeiro, e se ausentar na decorrência do quê? Do fato gerador que é o nascimento de um filho. Sim. Temos também para os casos de adoção, para guarda, importante, para abortos espontâneos, olha, tá? Também para o natimorto, que é quando o feto falece no útero ou no nascimento. Uhum. E aí os requisitos que são importantes para a gente trazer aqui é o seguinte: ter a qualidade de segurada. Imagina, e também temos, Sheila, que é importante, é a questão da estar desempregada, também tem direito. Porque nós temos um período que a gente chama de período de graça, que geralmente se estende por 12 meses e pode se estender até 36 meses, a depender de cada caso, tá? E com relação ao tempo que você vai receber esse benefício, são 120 dias que você fica recebendo esse benefício. Então é importante a gente trazer a questão da qualidade segurada. Se você foi contratada por uma empresa, um exemplo, mês de maio, e a partir do mês de junho você terá direito a esse benefício. Uhum. Com exceção as empregadas, as contribuintes individuais, autônomas, MEI, porque aí ela tem uma carência de 10 meses para ter direito a esse benefício. Entendi. E com relação ao auxílio-doença, que é uma preocupação de muita gente, né? Porque o auxílio-doença a gente vê que é demorado de conseguir. Por que essa demora e qual é uma dica de ouro que você possa dar para que as mães consigam ter acesso ao auxílio-doença? Hoje o auxílio-doença ele é benefício por incapacidade temporária, que aí todos conhecemos como auxílio-doença. O principal que você tem que ter em mente é a prova do laudo quando você for na perícia, tá? Temos muitos requisitos, mas o principal dele é quando você for na sua perícia, você tem que levar a sua documentação atualizada e comprovar na perícia que você está em tratamento. Temos várias, podemos citar aqui no laudo, né? Depois poderíamos fazer até uma pauta sobre o laudo médico, que é importante. Sim. Mas leve seu laudo médico atualizado, os seus exames laboratoriais de sangue ou de imagem, a depender da lesão e da doença, e comprove que você está em tratamento, certo? E aí você tem um período que você fica recebendo, a depender do período do INSS que vai avaliar, tá certo? Ok. Para as mulheres que vivem em união estável, também uma dúvida muito recorrente, porque quem é casado no papel sabe que tem aqui todos aqueles direitos, mas e com relação à união estável? No caso, quando o cônjuge morre, ela tem direito à pensão por morte? A pensão por morte, ela vem sendo bem discutida a questão da prova, tá? Que nós temos as provas que chamamos as provas materiais contemporâneas, quer dizer o quê? Dos últimos 2 anos do relacionamento. Temos um rol exemplificativo no decreto 3048 de 99, lá no artigo 22, mas também podemos trazer provas além desse rol.
Nesse decreto nós temos a certidão de nascimento dos filhos e contas de consumo. Então eu sempre falo, sempre oriento o seguinte: ao longo da sua união estável, mulher, homem, você vai constituindo essa prova. Não esqueçam, eu quero dividir com vocês a questão de... tivemos no escritório um relacionamento de um casal de 50 anos, com filhos, e só tinha a certidão de nascimento. Precisam de quê? De 2 provas. Não tinha outra prova. Nossa! Entende? Então, como é importante você constituir essa prova, certo? Sem dúvida. E, ou seja, então, esse caso, a mulher, o homem, não, na verdade, quem faleceu foi o homem, a mulher não conseguiu. Um outro caso também é a questão da qualidade de segurado quando a pessoa falece. Tem que ter a qualidade de segurado. O que é isso? Está contribuindo para o INSS, ou está no período de graça, ou tenha direito a alguma aposentadoria antes do falecimento. Sim. Tivemos um caso também que no escritório de um jovem de 41 anos que infartou e deixou a mulher e o filho nesse caso, sem conseguir a pensão por morte, porque ele não tinha qualidade segurada. Por isso é importante conscientizar as pessoas que o INSS é sim ainda um investimento que você pode ter em qualquer momento da sua vida, inclusive nesses benefícios de risco que a gente chama. Sim. Que é a pensão por morte, a gente também considera como benefício de risco, não só a aposentadoria. E vamos falar dela então, né? A aposentadoria, que todo mundo tem dúvida sobre a aposentadoria, principalmente por causa dessas mudanças que aconteceram nos últimos anos. Qual é a regra atual, Ediana, para as mulheres com relação à aposentadoria e especialmente para as mães? A regra atual, realmente, depois da reforma da Previdência, 13 de junho de 2019, nós tivemos inúmeras mudanças e não tão atrativas para as pessoas. Tivemos muitos prejuízos por aí. Mas a regra atual para a mulher é idade 62 anos, tempo de contribuição 15 anos, certo? E com isso também tivemos, o tempo de contribuição, que seja 30 anos, algumas regras de transição. Para isso eu sempre oriento fazer um planejamento previdenciário para planejar a sua aposentadoria, mamãe. Porque isso é muito importante para te dar uma tranquilidade, para você viver com mais dignidade com seus filhos. Sem dúvida. Para terminar, eu queria falar sobre as mães especiais, mães de crianças que têm filhos com alguma deficiência, de autistas, TDAH, tudo isso. Essas mães, o INSS garante algum direito para elas? É um tema muito importante, tá? Mas infelizmente nós temos muita falta de política pública para essas mães. Trabalhamos com mães que com esse perfil e a gente sente essa carência, tá? Mas o que nós temos que pontuar é o seguinte: nós temos o benefício assistencial para os filhos dessas mães. Temos alguns requisitos para esse benefício, que é a questão da renda familiar, tem que ser 1/4 do salário mínimo. Sim. Temos também a questão do tempo, tá? Demonstrar o tempo que precisa, né? Do tempo que você precisa permanente ali para aquela incapacidade, teoricamente, tá? E também nós temos a questão do cadastro único. Tem que estar cadastrado lá no cadastro único, porque isso vai fazer prova para conseguir o benefício assistencial junto ao INSS. Tudo pode ser relativizado judicialmente, tá? Porque às vezes a renda familiar ela supera o que é determinado por lei. E na justiça a gente consegue alterar, tá? Essa questão. Perfeito. Ediana, eu te agradeço muito pela sua presença aqui, o assunto realmente é muito vasto. Esperamos recebê-la aqui outras vezes para tratar de outros assuntos relacionados à Previdência. Eu que agradeço. Sabemos que os temas temos muitos pontos específicos, não tivemos a pretensão de esgotá-los de forma alguma, mas teremos novas oportunidades para isso. E eu quero deixar uma mensagem para as mães. Por favor. Ser mãe é uma dádiva. Quero parabenizar todas as mães que estão nos assistindo. É uma missão divina e para isso, uma forma de demonstrarmos o amor para os nossos filhos é nos amar. Como? Trazer o equilíbrio para a nossa vida através de cuidar da nossa saúde, do nosso bem-estar, da nossa vida financeira. Por isso, fiquem atentas, procure especialista em previdência
para poder planejar a sua aposentadoria. E é um até breve.